Eu tava mandando beijo aqui pro Daniel do Fred Maia, tem que mandar um beijo pro meu Daniel também, né, gente? Tá lá em casa me assistindo, meu sobrinho lindo, maravilhoso, Danielzinho. Saudade de você, rapaz, tá assistindo o titio aí, né? Eu sei que ele fica lá só acompanhando o que o titio fala. Beijo pra você, Dani. Amanhã a gente vai curtir o sabadão, tá bom? E pra você que tá aí, né, a gente falou no começo do programa das nossas repercussões, das matérias, e um dos assuntos que mais está causando repercussão aí durante esta sexta-feira nas redes sociais é a visita do Mário Tricano lá à Fazenda Hermitage. Vamos acompanhar agora, o Marcelo Medeiros esteve lá, acompanhou o prefeito e tudo que foi dito lá nessa visita, e você acompanha comigo a partir de agora. No início da tarde desta quinta-feira, o prefeito Mário de Oliveira Tricano esteve no condomínio Parque Hermitage, acompanhado de secretários e assessores, além de alguns vereadores. A vistoria teve como objetivo ver de perto o funcionamento do empreendimento e as necessidades ainda em aberto no local, visto que os apartamentos foram entregues na última semana de forma inesperada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, através do deputado estadual André Correia, em evento sem a presença de nenhuma outra parte envolvida no processo. O gestor público municipal destacou ainda a responsabilidade do governo estadual em relação ao grande atraso e falta de uma importante peça nesse quebra-cabeças, o viaduto que irá garantir a travessia segura no perigoso cruzamento da BR-116 entre o bairro da Hermitage e os prédios populares. 6 anos, usar e abusar desse povo de Teresópolis. Não se pode falar em falta de dinheiro, porque o governo do estado não estava falido. Teve dinheiro para fazer Copa do Mundo, para fazer Olimpíada, e não teve dinheiro para acabar aqui. Me parece que só no final, na época de eleição, que aparece aqui para entregar. Por que não entregaram essas casas há 4 anos? Não tem dinheiro para fazer um viaduto? Ora, era só ter reduzido o dinheiro lá das Olimpíadas, não é? Ou da Copa do Mundo, sobraria uma parcelinha pequena para fazer isso aqui. Não tem, por exemplo, tem previsão, né, contratual para posto de saúde, creche, escola, tudo aqui dentro. Eu ainda não vi que está pronto, não. Pode ser que eu não tenha visto ainda, não é? Que teria que estar pronto já para entregar. Que a nossa parte da prefeitura é, uma vez pronta, a gente encampar e botar os serviços básicos aqui. A prefeitura, até esse momento agora, não teve conhecimento oficial de quantas pessoas, quantas famílias foram recebidas. Agradeço a Deus porque essas pessoas receberam, certo? Atrasado. Maltrataram esse povo durante 4 anos, pelo menos, né? E aparece agora às vésperas da eleição para tirar de Salvador da Pátria. Eu não admito de forma alguma. Não vim aqui quando foi entregue a chave, não foi por maldade, nem por desmerecer ninguém. É porque eu nem sabia. Prefeito do município, nem a Câmara de Vereadores sabia de nada disso. Tá? Foi um teatro que armaram, que a Câmara de Vereadores, que é o Poder Legislativo, e o Poder Executivo, não vou dizer o Judiciário, montaram um palco aqui, um teatro, e não chamaram nem o vereador. Eu, pelo menos, não fui chamado. Tricano falou ainda sobre o corte do aluguel social para as famílias que já tiverem recebido as chaves dos imóveis. A coisa foi tão desorganizada que o município não sabe. O município sabe que paga. Agora, quanto vai deixar de pagar, até agora eu não sei. Porque os órgãos chamados competentes não mandaram para a gente a relação de quem vai continuar ou não recebendo. Em relação aos serviços que dependem do município, o prefeito diz já ter concluído a sua parte. Me pediram em um dia, que eu não recordo a data, de manhã, de tarde eu entreguei os 1.650 bits. A autorização para a água entrar aqui, eu fiz. A aprovação de tudo que tinha que ser feito por minha parte, eu fiz. Toda a parte da gente, a gente cumpriu exatamente como combinado. A iluminação pública, a nossa parte nós fizemos. Só não tomamos conhecimento na hora de cortar o bolo. Eu não sou muito de concordar com o Mário Tricano, não, né? Até porque a minha mãe me falou, né? Me deu uma educação bacana, né? Então a gente não costuma concordar com qualquer pessoa. Mas, de qualquer forma, o prefeito está repleto de razão, está correto, é exatamente isso que aconteceu. É claro, né, que a gente fica muito feliz aí pelas pessoas que lá estão. Aliás, quero chamar a atenção mais uma vez
na edição de amanhã, na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Você tem uma matéria super especial, feita com muito carinho, mostrando um pouco de quem são essas pessoas que lá estão, de onde elas vêm, que história elas carregam, né? O que elas esperam neste novo bairro que surge lá na Hermitage. Então, uma matéria bem bacana, daquelas que você tem que guardar aí, com certeza, como um documento bastante interessante, né? E mostrando o outro lado dessa questão, né? A gente está vendo os políticos fazendo um monte de besteira, uma seguida da outra, né? Bastante besteira aí, mas tem as pessoas que lá estão que não tem nada a ver com isso, pelo contrário, né? Estão desde 2011 esperando uma solução aí do poder público que é completamente inerte, né? Antes da gente conversar e passar para a foto do dia, pedi para o Ricardo colocar na tela aí um dos nossos destaques lá no facebook.com/o Diário de Teresópolis, que tem a ver com uma outra matéria, né? Está sem acesso ao meu notebook. Está sempre sem acesso ao meu notebook. O problema é aí, amigo. O problema é no seu computador. O meu está direitinho aqui. Enfim, para você que não está nos acompanhando, eu falei que a gente ia mostrar essa matéria aqui, não vamos ter tempo, mas na edição de fim de semana do Jornal Diário, direto da redação, você vai ter a oportunidade de acompanhar essa matéria do Marcos Wagner, falando sobre essas autorizações que foram aprovadas pela Câmara, né, na sessão de quinta-feira, na sessão de ontem, com relação ao parquímetro, também a outras privatizações aí, outras negociações que são possíveis para que o município possa desonerar, né? Tá aí então a foto que eu falei para vocês, né? Esse é o parquímetro, evidentemente não é o nosso, né? Esse é da Prefeitura de Gramado. Lá funciona muito bem, né? A gente já falou sobre isso essa semana, inclusive, e tem aí muita gente participando. Participe também, fique à vontade para participar com a gente, tá bom? Tá aí o textinho, inclusive, falando dessas aprovações. Se você acompanha no jornal durante o fim de semana, a matéria completa sobre essa sessão de quinta-feira, que fez, entre outras coisas, né, essas autorizações através, né, do projeto enviado pelo prefeito Mário Tricano. Mas vamos para a foto do dia. Chefe, o dia hoje está agitado, hein, chefe? Já teve deputado, já teve emoção rolando aqui, Fred nervoso. Eu, sabiamente, já me coloquei no fim da fila. Aí o Vanderlei chega no final para, né, dar uma tranquilizada aí. Vamos para a foto do dia? Vamos colocar aí, Rico, a foto do dia para a gente já começar bem? É isso aí. Chegada na estação ali, não é isso? Rapaz, isso aí é uma... Eu achei essa fotografia interessante, porque a gente tem poucos registros do nosso transporte marítimo do Rio de Janeiro até Piedade, né? Então tá aí o barco no ancoradouro de Piedade, tá lá aquele morro atrás, é o Morro do Cruzeiro. É a nossa primeira etapa da viagem de trem para Teresópolis. Quem vinha para Teresópolis tinha que passar por isso aí, né? Tinha que passar. E esse barco já é o barco moderno, porque antes era uma jangada, né? Então isso aí já é anos 22, 23, certamente o penúltimo ou último ano desse modelo duplo de viagem, né? Porque a partir de 23 o trem passou aí direto até Leopoldina, né? Passando por Magé e tal, seguindo até o Rio, né? Então essa imagem é interessante, que mostra é uma fotografia muito viva, mostra bem como é que era o movimento dos teresopolitanos. Tem bastante descendo movimento, do trem, pegando o barco para chegar ao Rio, né? Que era um modelo antigo de transporte que nós tínhamos aqui em Teresópolis. Você vê que tem bastante gente, né, já? O negócio era movimentado mesmo, hein? Nessa época, o Rio essas viagens tinha muito de comércio nisso, né? Então algumas pessoas se especializavam em ir ao Rio como para buscar encomendas, para as lojas, para fazer compras, né? Então nem todos faziam isso como passeio. Muitos usavam a viagem ao Rio como negócio mesmo, né? É o muambeiro da época, né? O pessoal que fazia. Era os muambeiros da época. Em outras palavras, é o muambeiro. Para você não enfrentar essa viagem difícil, deixa que eu compro para você, aí você me paga aí uma comissão. Era mais ou menos assim, né? Exato. Olha, a gente pensa que as nossas formas de comércio são novas, né? Nova nada. Mas ali você tinha quem buscava encomenda no Rio, tá aí o pai do Hélio Carracena, o Varejão. Sim. Essas pessoas recebiam uma lista e rodavam o Rio todo procurando aquilo. Para poder buscar aqueles itens, então, né? Procurar aqueles itens. Então vinha com as malas
com as bolsas cheias, já com a encomenda reservada, né, em função da... E era muito mais cômodo para quem queria comprar alguma coisa no Rio. Então ele ia escolher ali, me traz um vestido número tal, nesse modelo, a pessoa trazia, ela se especializava, né, nos gostos da cidade. Era quase, né, o Mercado Livre da época, né? Era um mascate, né? Legal. Então é interessante esse modelo. Muito e interessante. Aí, A próxima na sequência eu trouxe algumas imagens do que era... Né? É uma gravura de 1830, mostrando o modelo, o modelo de barco que havia na Baía de Guanabara para fazer essa travessia de mar. Era nessa canoa, tipo uma canoa mesmo. Era, né? tudo ali, remado à mão, né? Na época dos escravos, remado até por escravos, né? Nessa época, inclusive, você tinha um modelo de cobrança de isenção. Hoje a gente paga meia ou tem desconto, né? Tem a carteirinha, mas naquela época o passageiro descalço pagava meia. Ué. Quem não tinha dinheiro para comprar um sapato não tinha dinheiro para pagar inteira. Pobre, né? É e aí, muito camarada esperto escondia o sapato na bolsa e andava descalço para poder pagar mais barato o transporte. Né? Então, existem relatos... O pessoal que falsifica a carteira de estudante, a tua é nova não, filho, já tem letra de... Essa coisa da corrupção já vem dos pequenos hábitos. Né? Essa corrupção está impregnada no povo, né? Na nossa cultura. Né? Faz parte da gente e é uma luta constante. Eu diria que faz parte da nossa colonização mesmo, né? Tá mais... E tem que fazer parte do nosso hábito diário o combate a isso, né? A gente vê o que a gente pratica de corrupção no nosso dia a dia, queira ou não, ao longo de um dia, por mais saudável que seja a nossa ética, por mais preocupado que a gente esteja, a gente tem um hábito de corrupção, porque isso está no nosso processo de colonização, está na nossa cultura, e a gente tem que combater isso, e é muito bom você perceber que aquilo que você fazia até ontem não era legal, a partir de agora não faço mais isso. Né? É o hábito é o prazer de quem parou de fumar, desde um mês que eu não fumo, desde um ano, desde 2 anos. Ora, como fazia mal para ele o cigarro e ele não percebia, né? Então, alguns atos de corrupção que a gente tem e não percebe, quando a gente se desvencilha deles, a gente deve se dar por satisfeito, né? Porque aquilo não nos fazia bem e não faz bem às outras pessoas que se espelham na gente, né? Então a gente tem que estar sempre preocupado com isso. O filósofo alemão Immanuel Kant tem uma sentença que ele sempre usava para explicar um conceito dele chamado imperativo categórico, né? Que é um conceito filosófico que ele criou, e ele sempre dizia o seguinte: se você não consegue, não pode dizer por que você fez determinado ato, não faça. Porque o motivo de você não poder dizer é o mesmo para você não fazer. Então não faça. Se você não pode dizer como é que você fez, amigo, nem tenta, porque aí tem alguma coisa errada, né? Está impregnado na nossa cultura esse hábito do jeitinho brasileiro, da vantagem, de furar fila. Existem costumes que está no Brasil inteiro, em alguns lugares mais que outros. Nós temos alguns pontos do país onde o povo é mais indolente, e no Rio de Janeiro, por ser a capital cultural do país, por ter vindo para cá todo tipo de gente do Brasil inteiro, a gente também foi assimilando outras indolências de outros povos, de outros estados, de outros cantos. Foi juntando. Essa mistura. A gente é professor nessa coisa, né? E é realmente um exercício diário, a gente tem que estar sempre combatendo, então a gente tem que entender que está errado, mesmo fazendo, mesmo como não conseguindo se livrar naquele momento daquele hábito, a gente tem que estar se policiando para tentar se livrar. Tentar se livrar, né? Pelo menos a tentativa. Para entender, o conhecimento é a base para você, lá na frente, abandonar aquele hábito que pode você viver melhor sem ele, né? Tem mais uma foto aí, né? Eu trouxe uma outra imagem, que é o... Está escrito Teresópolis ali embaixo? É o barquinho Teresópolis que fazia a travessia. Gente, né? Então... Rica, não sei se dá pra gente mostrar aí com um zoom, que tá aí. Tá escrito Teresópolis, gente. Teresópolis com TH e Z, né? Olha o barco para Teresópolis aí. É o barquinho para Teresópolis. Quem disse que não tem barco para Teresópolis? E aí depois, na sequência, mais uma imagem, nós temos o barquinho, outro barco também, que são 2 barcos que faziam essa travessia em períodos diferentes, né? Na outra imagem tem a estação de trem na beira da Bahia. Olha, então, nós tínhamos uma estação, né? nós estivemos lá fazendo a imagem, a gente fez matéria lá, olha. Então que legal, hein? Esse trem saía daí de Piedade, do fundo da Bahia, e chegava até o Colégio Estadual, que era o ponto final dele, né? Primeiro o Alto, depois a Fazendinha e depois o Estadual. E é interessante porque nesse ponto aí já está bem, anos 20,
Então o barco chegava pertinho do trem. Estava ali pertinho Porque mesmo. no início, nos primeiros 15 anos da Estrada de Ferro, aí isso que era uma aventura, né? O barco não conseguia chegar, era muito raso, não havia calado, então ele tinha que, você fazia uma baldeação a 1 quilômetro da margem. Por uma embarcação menor? Por uma canoa. Meu Deus. Gente, que aventura que era. E essa baía balançava. Dependendo de como estava a maré, né? de como está o tempo, a água balançava. Então era aventura, as senhoras, as crianças, né? Era uma coisa de maluco. Os relatos dessa época eram relatos muito interessantes, né? Mas ali ainda era muito melhor do que alguns anos antes do trem e do barco, que era o modelo primitivo dos cavalos, das liteiras, né? Das carruagens de Magé, da Piedade até Barreira. Então, realmente, o processo de mudança do transporte, ele vai evoluindo, né? Mas a transformação no transporte, ela avança e em alguns pontos ela retroage, né? Eu ouvi outro dia numa palestra que nós vamos voltar em muito pouco tempo ao trem. Sim. Porque o carro está saturado. Esse transporte real. Individual transporte coletivo e já acabou. Em alguns países já acabou. Entendeu? O carro vai ser usado em algumas oportunidades, mas o transporte coletivo é o transporte de massa, é o transporte que é utilizado. As grandes cidades brasileiras hoje, Wanderley, já não é mais viável você ter carro, já não é mais viável. Você paga um estacionamento caríssimo, e é de propósito isso, estacionamento caríssimo, combustível caro. Então a solução é o transporte coletivo mesmo, não tem jeito. O que a gente precisa lutar é para ter um transporte coletivo decente. O trem que vai voltar em pouco tempo, pode ser 10, 20, 30 anos, novo, né? Esse trem não é esse trem Maria Fumaça, de carvão, né? Aí vai ser o trem tipo elétrico, VLT, que nós temos vai ser o trem com outras tecnologias de combustível, né? E de forma que a gente vai até assimilar ele quase como um veículo moderno, um veículo futurista, né? Não esse trem Maria Fumaça, como a gente experimentou aí por mais de 100 anos, e em alguns lugares a gente ainda pode recordar de como era isso, né? Hoje mais uma atração turística que um meio de transporte. Né? Mas a gente vê isso nas capitais, por exemplo, como o metrô, né? Hoje, dependendo, uma pessoa que mora em Copacabana e trabalha no centro do Rio, é muito mais fácil que ela venha de metrô e volte. Ele é um trem. E é um trem. A gente não percebe que está na linha férrea, né? Mas não é esse trem, esse trem bucólico, que remete à lembrança dos avós, né? Então, e é esse princípio que você está falando, né? Do transporte coletivo, né? Rápido, seguro. E tem que ser um pouquinho mais barato, né? Que ainda está caro, né? Mas pode cair um preço quanto mais utilizar. É porque quando vira um negócio, né? Tudo que vira negócio é aquelas pessoas que exploram o negócio como um negócio e não como serviço público, né? Essa palavrinha, né? Serviço público, ela é meio que mágica, né? Porque o serviço público tem que ser de interesse do público, é o preço para o público. Então não pode ser um serviço público de saúde, um serviço público de educação. Que o explorador cobre o jeito que quiser. As pessoas exploram, né? Como bem entendem, e sem a devida regulação do governo, né? As cidades uma grande invenção do homem, viver junto, compartilhar dos problemas, compartilhar das soluções, diminuir a distância, né, dos benefícios que você pode ter vivendo junto. Só que para isso nós precisamos de contratar políticos, Quem vai cuidar disso tudo tem que ser uma pessoa. E para piorar um pouquinho, a gente tem que contratar também os juízes, os tribunais que vão vão resolver as demandas, né? E aí aquilo vira também um negócio e as castas hoje dominam essas cabeças de serviços, né? Que era para buscar a nossa qualidade de vida e não a qualidade de vida deles, né? Então você vai ver hoje os tribunais, a política em várias esferas, né? Tá aí a estrutura de um governo do Estado, a estrutura de um governo municipal com as câmaras municipais, com as assembleias estaduais, as assembleias federais e o Senado, para compor o Congresso. Para que essa loucura de 3 casas, né? 2 casas que viram uma terceira casa? Para nada, para produzir muito pouco, né? Mas produz uma casta cada dia mais, que consome mais, cada dia com mais privilégios, né? E dependente, e elas que criam as próprias leis e sempre fazem leis para se beneficiarem, né? Para eles se beneficiarem, não leis para a gente se beneficiar. Porque, na verdade, quando a gente vem para a cidade, a gente cria um modelo onde a gente abre mão de fazer esse papel político porque a gente tem que cuidar de outras coisas. Só que a gente cuida de outras coisas e não tem nenhum poder sobre isso, é eles que exercem o poder. Então você vai ver os deputados andando de jatinho, quando não carregam drogas em jatinho, fazem outros negócios nos jatinhos, lava dinheiro no exterior, deles, né? Beleza. Então eles deixam de ser empregados do povo para viver nessas castas, né? E é o grande
problema que a gente tem para o futuro, até de descrença no sucesso do país como um país desenvolvido, porque as pessoas estão achando que sem o trabalho que vai se conseguir as coisas, né? E na verdade o trabalho, o sucesso, ele só vem antes do trabalho no dicionário, né? Porque na vida, todos os países que passaram pelas dificuldades e conseguiram ressurgir, eles ressurgem através do trabalho. Sério? E a gente aqui está buscando, as pessoas estão querendo buscar o seu conforto através do cargo público, de virar juiz, de virar promotor, de virar um executivo, de frequentar os concursos públicos. E esses são sonhos não só das classes emergentes, mas das classes ricas, né? Hoje os ricos, em vez de estar usando o seu capital para dar emprego, para fazer a produção, para fazer riqueza a partir da produção, querem acumular e botar colocar o burro na sombra. E colocar nas nossas costas para bancar. Verdade. Cada vez que sai um concurso para isso, para aquilo, nos órgãos federais, nos órgãos estaduais, a gente sabe que quem vai pagar a conta é a gente, através dos impostos, através da perda da qualidade de serviços, né? Isso a gente tinha que refletir mais sobre isso, porque é o que está condenando, que pode condenar o futuro do país, é essa ambição por cargos públicos que está na sociedade, não apenas de quem já está na política se beneficiando dessa casta, né? Essa cultura de prosperidade aí é complicada. Tá certo. Chefe, boa semana, né? Fechamos mais uma, né? Fechamos uma boa semana. Uma semana de trabalho. Uma semana de muito trabalho, de grandes atrações aqui. O programa realmente foi bastante produtivo essa semana. Hoje, especialmente, né, tratamos de vários assuntos aqui importantes. Finalizamos com uma questão também muito importante. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais, vamos ver qual vai ser a pernada que a gente vai levar semana que vem, né? É um monte de pernada por aí. A gente espera a pernada da vez, né? Quando eu estou aqui aguardando o início do programa. Se bem que aqui, né, o Vanderlei fez um texto muito legal sobre essa questão aí do Tricano, do André Correia, né? Que ele falou que briga de saci. Ninguém leva pernada, né? Não tem pernada, não. Não tem pernada. Tem rasteira, mas pernada não tem, não. Pernada não tem. Então isso aí foi o lucro da semana, né? Foi o lucro. Essa foi boa, né? Porque o resto... É deprimente. Fica para a história essa questão da Hermitage aí, essa esperteza, né? Esse jogo político, essa pernada que alguém levou, né? Que alguém deu e alguém levou. Isso aí vai refletir mais à frente. A gente espera que reflita de forma positiva para a gente, que essa coisa se esclareça para as pessoas e que essa questão da Hermitage se resolva, né? Que o lixo venha a ser coletado, que os imóveis venham a receber o habite, mesmo depois de estarem sendo habitados, que o viaduto saia logo, né? Que a gente vai ter ano que vem, não demora um ano e pouco, agora tem a concessão da estrada, de repente o viaduto já entra como a primeira obrigação dessa nova empresa ou dessa continuação desse contrato da CRT, né? Então esse viaduto que demorou aí 6 anos para ser feito, pode ser feito em toca de caixa em 1 ou 2 meses só, e aí a comodidade, o conforto e a tranquilidade daquela comunidade ali que surge vai acontecer, e é tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, né? Porque estão ali, claro, alguns elementos que não deveriam estar ali, entraram meio que no arranjo, no sorteio, mas boa parte das pessoas que estão compondo esse novo condomínio, esse novo bairro, são famílias sofridas e que merecem, inclusive, nosso o carinho respeito, e o nosso respeito, certamente. Com certeza. Obrigado, Vanderlei. Semana que vem tem mais. E para você que está nos acompanhando aí, muito obrigado, né? Espero que o seu fim de semana seja bastante proveitoso. Tem um monte de coisa bacana aí para você fazer no fim de semana em Teresópolis, vários eventos. Chama a sua atenção também para a semana que vem, a partir de segunda-feira, temos a Semana da Cidadania, organizada pelo Observatório Social do Brasil em Teresópolis. Vários assuntos sendo abordados com relação à cidadania plena. Vale a pena você participar desses eventos também. Vamos continuar falando deles aqui na semana que vem. E a todos, um excelente fim de semana para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.